Shabbat Shalom. Se a gente perguntar para um geólogo ou um geógrafo o que é montanha, qual vai ser a resposta que esse geólogo ou esse geógrafo vai dar sobre o que é montanha? Provavelmente vai dizer: a montanha trata-se de um acidente do solo. E se perguntarmos para um guia turístico o que é uma montanha? Talvez o guia turístico diga que a montanha é um aprazível lugar para apreciar uma bela vista. Se indagarmos para um militar o que é a montanha, talvez o militar dirá: um lugar de segurança estratégico. A um ecologista, talvez o ecologista diga que a montanha é um lugar de necessária preservação ambiental. A um empreendedor imobiliário, talvez a resposta que o empreendedor imobiliário diga sobre o que é uma montanha seja uma oportunidade para uma construção, para uma nova edificação. Por um engenheiro, talvez o engenheiro diga que a montanha é um desvio a ser superado, vencido com pontes. Para um alpinista, se indagarmos para o alpinista o que é uma montanha, talvez o alpinista diga um desafio a ser vencido, um desafio a ser escalado. Um eremita talvez diga que a montanha é um lugar de isolamento para meditação. Todas as respostas se referem, ainda que diferentes, a uma mesma montanha. E o que diria um teólogo, um filósofo, um religioso judeu? Talvez diga que a montanha é um lugar da revelação, é o lugar de recebimento da Torá. Foi na montanha, no Monte Sinai, em hebraico, no Har Sinai, que recebemos a Torá. E nessa semana, a Parashá, a porção da Torá, denomina-se em hebraico Behar, que significa, literalmente, na montanha, no monte, se referindo ao Monte Sinai. E por que a tradição judaica nos ensina que a Torá foi entregue no Monte Sinai? Por que a Torá não foi entregue num lugar da planície ou num lugar aprazível, como um bosque, uma floresta, um jardim, algo mais fácil, mais acessível e mais bonito, encantador? A ideia que a Torá nos dá é que, para chegar a uma montanha, é necessário uma subida. Deste modo, é um simbolismo. Receber a Torá implica em esforçar-se, empenhar-se, em ter uma atitude de mobilização. Afirmamos que a Torá foi nos entregue no Monte Sinai, porque houve um empenho para recebê-la, porque houve uma mobilização para abraçá-la, e houve uma vontade, não apenas nos foi dada, estávamos perto da Torá e recebemos, como um presente do qual não poderíamos nos fugir. Foi necessário o empenho. Mas a Torá foi tanto dada no passado quanto expressamos que a Torá é continuamente recebida. Quando alguém faz uma aliá à Torá, isso é, quando alguém é chamado a subir na Torá, recita uma bênção. E essa bênção tem o mesmo verbo na conjugação passada e na conjugação do tempo presente. É dito Natan, que significa Torá, recebemos a Torá. A Torá nos foi dada. E igualmente afirmamos Noten, a Torá nos é dada no presente. Poderia ser uma convulsão cerebral, cognitiva, dizer que a mesma coisa que aconteceu continua acontecendo, mas há um ensinamento, que tal como nós recebemos a Torá, nós devemos continuamente recebê-la, senão a Torá seria uma peça arqueológica a ser visitado em algum eventual sítio arqueológico,
ou em algum museu, e não, como chamamos em hebraico, Etz Chaim, árvore da vida, que continua sendo irrigada e nos provendo frutos. A Torá deve ser continuamente recebida. De outro modo, perde a sua relevância. E hoje também devemos nos sentir assim, como se estivéssemos fazendo uma escalada, uma subida para receber a Torá. Não uma subida num monte, numa montanha geograficamente estabelecida, mas uma escalada de comprometimento espiritual, de comprometimento intelectual e de comprometimento moral. Qual o lugar do Monte Sinai? Não é especificado. Não sabemos os pontos exatos em que o Monte Sinai estava localizado. Isso também traz uma explicação. A Torá não está confinada num lugar específico. Em todo lugar podemos receber e preservar a sua mensagem. Tampouco a Torá está confinada a um tempo passado. Em cada tempo, no movimento de renovação criativa, tal como em cada lugar, recebemos a Torá. Por isso, ainda que seja uma única Torá, equivalente em todo o tempo, em qualquer lugar, a sua amplitude é difusa e diversa, porque para cada tempo e para cada lugar a recebemos conforme nosso olhar, conforme nossa percepção, conforme o desenvolvimento das nossas ideias, conforme o aprendizado que o mundo vai, em seu avanço, às vezes em sua evolução, nos trazendo. E ainda que nós saibamos o lugar exato que o Monte Sinai estava estabelecido, é dito, pela interpretação do texto bíblico, que este monte, o Monte Sinai, era o mais baixo da região. O simbolismo de dizer que era o monte mais baixo significa que receber a Torá é um ato que requer, indubitavelmente, comprometimento, que exige vontade, mas é acessível a qualquer um. Não é uma escalada que somente um alpinista treinado ao longo de tempos consegue chegar. É um aprendizado que qualquer um, desde que coloque sua vontade, seu desejo, seu empenho, seu comprometimento, pode chegar. O aprendizado da Torá não é domínio exclusivo de alguns. A Torá pertence a todos. E, igualmente, pertence a cada um. Ninguém é detentor da Torá. Todos somos detentores da Torá que pertence a todos. A questão é, para que essa pertinência seja estabelecida, haver o desejo espiritual e intelectual de verdadeiramente abraçar os ensinamentos que a Torá nos transmite. Por isso, nessa porção da Torá nós lemos, para não fazermos idolatria. Curiosamente, a Torá pode ser um objeto idolátrico. Talvez na expressão toralatria. Quando reverenciamos a Torá, mas sem se importar em aprender de seus ensinamentos. A Torá torna-se sagrada a partir da vontade de cada um em aprender com seus ensinamentos. De outro lado, torna-se apenas um objeto, e perigosamente, um objeto que pode gerar idolatria. O rolo da Torá é escrito em pergaminho de couro, e escrito por um escriba que a gente chama em hebraico de sofer. Escrever um rolo da Torá é um trabalho que exige bastante concentração, atenção, e é um trabalho que perdura por muitos meses, ano a fio. Podemos compreender a origem desse pergaminho de couro como um método de confeccionar um texto escrito nos tempos antigos. Mas e hoje? Atualmente, por que esse mesmo texto da Torá não pode ser transmitido em banda larga, carregado num pendrive, ou mais prático ainda, estar no aplicativo? Seria mais rápido, mais eficiente, mais ecológico, mais econômico. E, aliás,
está no aplicativo. Qualquer um de vocês, qualquer um de nós pode ter esse aplicativo. No entanto, para o uso ritual, preservamos o rolo em nossas sinagogas, porque esse rolo expressa a força de uma tradição. E mais, tem um significado profundo. Quando uma única letra, uma única e simples letra das mais 300 mil letras da Torá, estiver borrada, danificada ou parcialmente apagada, todo o rolo da Torá torna-se impróprio, até que essa única de mais 300 mil letras seja reparada. Por isso, um dos trabalhos dessa sinagoga e de toda a sinagoga é, periodicamente, fazer uma verificação do estado, da qualidade dos rolos da sua Torá. Isso é o cuidado, é o apreço, isso é o zelo pela nossa vida comunitária. Dentro desse zelo, é gostoso encontrar a sinagoga aberta, acessível seja presencialmente, seja também como de modo inovativo fazemos por vias remotas. Mas por que a sinagoga está aberta? Ou melhor, como ela está aberta? Porque há o zelo, há o cuidado. Se esse zelo, se esse cuidado inexistissem, a sinagoga não estaria aberta. Todos nós, cada um de nós, é responsável por esse cuidado. Frequentemente falamos o termo comunidade, como se comunidade fosse um substantivo próprio com autonomia, uma entidade à parte de nossas vidas. Mas comunidade é cada um de nós. Cada um de nós é comunidade. Comunidade é resultado do que nós fazemos, do que cada um contribui, da nossa dedicação, devoção e zelo e cuidado. Tal como cada letra da Torá é relevante para a manutenção de todo o corpo litúrgico, todo o corpo religioso de seu texto, cada um de nós é fundamental para a comunidade. Dizer, a comunidade faz, a comunidade fará, ou apontar o dedo, você da comunidade deve fazer isso, é se isentar da responsabilidade que atesta, eu sou a comunidade, você é a comunidade. E uma vez, há muitos anos atrás, chegado ao anoitecer de sexta-feira, momento de receber o Shabat, fui à sinagoga daquela cidade. Havia uma pequena comunidade e havia uma sinagoga única naquela cidade. Ao chegar, percebi que um pequeno grupo de pessoas estava diante da porta de entrada da sinagoga. Demorei para entender o que acontecia e estava estranhando, porque ninguém entrava na sinagoga. Mas percebi que ninguém podia entrar. E aprendi que o responsável pela abertura da porta da sinagoga deixou um bilhete na porta. No bilhete ele dizia, tive que viajar de emergência, mas citou o nome, fulano, deverá vir. Ele tem a chave reserva. Aconteceu que o fulano não pôde vir. Havia adoecido. Precavidos, os membros daquela sinagoga tinham uma terceira pessoa com a chave, mas aquela terceira pessoa ficou retida em seu trabalho e também não pôde vir na sinagoga. Mas não havia se preocupado em sair do seu trabalho ou ligar para alguém e dizer que eu estou com a chave, porque acreditou que os demais estariam lá abrindo a porta da sinagoga. E assim acontece. Achamos sempre que vai ter alguém que vai fazer aquilo que nós deveríamos fazer. Enquanto isso, afirmamos, as portas da nossa comunidade, das sinagogas, devem estar abertas, sempre abertas. E o fato é que estão, mas para que estejam abertas é preciso que todos tenham a chave. Como é possível todos termos a chave da sinagoga? Cada um que ajuda adquire essa chave. Cada um que permite a sinagoga estar aberta através do seu empenho, do seu esforço,
seja esse, qual for o esforço, seja lá qual for o empenho, tem a chave que permite a sinagoga estar sempre aberta e a mensagem da Torá ser cuidada e, dessa maneira, fluir para todos. A mensagem da Torá veio do Sinai, do Monte Sinai, mas o relevante é que não ficou restrita ao Sinai. A mensagem da Torá está entre nós, em cada um de nós. Onde é o Monte Sinai? Qual sua localização? A Torá não descreve, porque o lugar da Torá é o Monte Sinai que está dentro de cada um de nós. Cada um de nós que galga uma altitude mais elevada no seu conhecimento, na sua busca de devoção, no seu comprometimento, na sua intenção de ser uma pessoa melhor. Cada um de nós que assim age tem um Monte Sinai dentro de si. Onde é o Monte Sinai? É o lugar no qual cada um de nós está. Onde eu estou, onde nós estamos. Monte Sinai é o lugar de comprometimento de uma vida judaica, plena e participativa. Que assim seja. Shabbat Shalom.